A fé cristã é construída sobre um livro. Por exemplo, onde o Evangelho de Jesus Cristo chegou, acompanhado de uma pregação bíblica, chegou também nesse ambiente o letramento, o uso competente da leitura e da escrita. O letramento se expande. No Brasil e no mundo é muito utilizada a estratégia evangelística de alfabetização através da Bíblia. Nós percebemos muitas vezes convertidos a Cristo, pessoas que aderem à fé cristã, começarem a aprender a ler e escrever por causa do desejo intenso, profundo de conhecer a Bíblia, de entender a Bíblia para poder praticar a palavra de Deus. Comunidades inteiras chegam a ter melhoras no nível de letramento quando os moradores começam a frequentar uma igreja, seguir a Jesus e então começam a ler as Escrituras. Eu soube de uma favela no Rio de Janeiro, onde foi feita uma pesquisa durante 2 anos e notou-se uma mudança significativa na comunidade por conta da chegada de uma igreja, e naquela igreja os seus fiéis começaram a ler a Bíblia, aprender a ler e escrever, e houve mudanças significativas ali. Onde está o cristianismo? Nós temos livros sendo escritos todos os dias, revistas, blogs cristãos diariamente sendo lançados. Entretanto, um desafio agora dos nossos dias ameaça essa cultura de letramento que nós temos como povo de Deus. Nossa Igreja Batista Fonte Morungaba, estamos numa série de mensagens durante o mês de maio, tratando do impacto dos celulares. E os celulares estão afetando a nossa vida e estão também interferindo na nossa fé, na nossa espiritualidade. Nós estamos vendo quais impactos negativos o celular traz para nós. Vimos que o celular, na primeira mensagem, tem nos distraído das coisas de Deus, tem nos isolado uns dos outros e tem feito com que nos tornemos viciados em aprovação. Para cada um desses desafios, a Bíblia tem uma resposta. E o desafio de hoje e o impacto do celular que nós vamos observar hoje é o impacto de estarmos perdendo o nosso letramento. Esse é um desafio novo, recente na era digital. Os livros, como a Bíblia e outros livros, estão ficando chatos quando comparados com os games dos celulares, os vídeos, os aplicativos, as imagens dos nossos celulares. A Bíblia, especialmente, está ficando chata, antiquada e difícil para as pessoas. Temos visto cristãos lutarem para conseguir ler, se esforçarem muito para conseguir ler as Escrituras e ao mesmo tempo lutando para se libertar de hábitos ruins no celular. Cada vez mais presos em aplicativos de vídeo como YouTube e TikTok e com cada vez mais dificuldade de concentração num texto escrito. Usuários de smartphone estão entre aqueles que leem menos livros. Uma pesquisa apontou que 40% dos entrevistados afirmaram que o uso do celular estava afetando negativamente a quantidade de leitura e a quantidade de livros lidos. Quais os motivos? Por que é que o celular está impactando o nosso letramento e atrapalhando a nossa leitura da Bíblia? Primeiro, há uma guerra pela sua atenção. A guerra da era digital é a guerra pela atenção das pessoas. A nossa atenção é uma mercadoria que vale ouro nos dias atuais. Deixa eu dar um exemplo. Eu morei alguns anos numa rua em São Paulo que tinha uma feira de quinta-feira. Uma feira boa, diga-se de passagem. E é interessante perceber como cada feirante ali precisava chamar a atenção dos clientes, dos consumidores, se eles quisessem vender alguma coisa. E eles gritam alto, e eles contam piada, e eles são divertidos. A famosa hora da xepa, então, aquele horário final da feira, é uma gritaria danada, cada um tentando chamar a atenção das pessoas que estão passando. Se você, como cliente, dá uma olhada para um feirante e ele viu que você olhou para ele, ele fica no seu encalço, fica te chamando, oferece uva, morango, manga, seja o que for. É a chance que ele tem de chamar sua atenção para poder vender alguma coisa. A feira representa o seu celular. Ele está o tempo todo gritando através de mídias, aplicativos, games, clamando pela sua atenção, para você tirar a sua atenção do mundo,
da Bíblia e olhar para a tela e se prender nela. Está competindo pela sua atenção. Qual o resultado dessa guerra? O roubo do nosso tempo e o roubo do nosso foco, que são tão necessários para uma boa leitura. São tão necessários para aprender a palavra de Deus. São tão necessários para que nos cultos dominicais, em que há o ensino, a pregação da palavra, nós tenhamos atenção necessária para entender o ensino de Deus. Os entretenimentos, inclusive dominicais, da folga, estão tomando a agenda de muitos cristãos, porque ir à igreja, ler a Bíblia, ouvir uma mensagem, se tornou chato. É melhor fazer alguma outra coisa no domingo. O que acontece é que uma leitura bíblica produtiva exige algumas coisas. Exige uma boa dose de foco numa só direção. Você não consegue ler nenhum livro, muito menos a Bíblia, dando atenção para muitas coisas. A leitura bíblica produtiva requer uma certa quantidade de tempo, não é algo que você faz em 2 ou 5 minutos. Precisa de uso do raciocínio, capacidade de concentração. Agora, por outro lado, se você tem o TikTok no seu celular, ele está induzindo você a quê? A ter um foco múltiplo, diversificado, gastar pouco tempo, não usar o seu raciocínio e não precisa se concentrar, porque ele chama a sua atenção. Exatamente o oposto daquilo que a Bíblia exige de nós. E no meio disso tudo, existem as grandes empresas da era digital que estão aprimorando a captologia. Você já ouviu falar em captologia? É a ciência e a arte de capturar a nossa atenção. Há estudos sendo feitos sobre isso, trabalhos, experimentos sendo escritos e desenvolvidos. O uso de máquinas digitais, dispositivos, como tecnologias de persuasão. O uso dos smartphones para atrair a nossa atenção e modelar o nosso padrão de comportamento é essa ciência que está sendo aprimorada a cada dia. Por isso que a vontade da sociedade de ler, estudar, entender qualquer coisa, e principalmente a Bíblia, essa vontade está sendo minada, é cada vez menor. Uma das áreas em grande desenvolvimento na captologia se chama conteúdo customizado. Já ouviu falar sobre isso? Se você nunca ouviu falar, você sabe o que é na prática. O que essas empresas estão fazendo? Estão entendendo como monitorar tudo que você faz no celular, sua navegação, suas curtidas, suas buscas, para então alimentar você exatamente com aquilo que você procurou. As imagens, ideias e produtos relacionados às suas preferências. Você deixa um rastro e a captologia vai indo atrás. Para quê? Para capturar a sua atenção. Com qual objetivo? Qual é a finalidade? Encher a tela do seu celular de coisas que atraem você e os seus padrões de interesse. Para quê? Para manter os seus olhos grudados no seu celular, reforçando sua obsessão pelo celular e então pegar o seu dinheiro, vender coisas para você. Não. A captologia não tem o objetivo de levar você para mais perto de Deus. Tornar você uma pessoa mais erudita, que lê melhor as Escrituras. De maneira alguma. Essa é a razão pela qual nós estamos nos tornando incapazes de ler, porque há uma guerra pela nossa atenção. A segunda razão é que toda a era digital e todo o movimento digital nos induz à pressa, à rapidez e à superficialidade. Veja, as leituras e os leitores da era digital são naturalmente mais apressados. Uma pesquisa foi feita com pessoas lendo livros impressos e outras lendo livros e-books e livros digitais. As pessoas que leram livros impressos leram mais pausadamente, com mais atenção e compreenderam muito mais do texto do que aqueles que leram através do celular. A realidade digital induz a olhadas rápidas e com o livro impresso nós vamos ser mais lentos. Então, a ideia da era digital é você não gastar muito tempo, não se aprofundar. O padrão do computador, do celular, é oferecer explosões de novidades curtas, uma após a outra, para serem vistas em poucos segundos.
Por exemplo, o que é o deslizar numa rede social como Facebook, Instagram ou qualquer outra? É você olhar rapidamente, superficialmente, várias coisas chamativas. E isso vai formatando a nossa mente para ficar na superficialidade das coisas. Para não diminuirmos o ritmo, para não nos aprofundarmos, não absorvemos nada. Assim, fazer leituras profundas sempre foi algo difícil, mas nunca foi tão difícil quanto é na era do smartphone. Outro exemplo disso é o modo como o Twitter, principalmente, nos bombardeia. Nos bombardeia com textos curtos. Você deve saber que no Twitter uma postagem não pode ter mais que 280 caracteres, o que significa um textinho curto. Além do Twitter, as redes sociais nos bombardeiam com imagens que impressionam, vídeos chamativos, e vamos então ficando mais desatentos e incapazes de mergulhar nas páginas de um livro. Você já deve ter ouvido aquele tom pejorativo das pessoas dizendo: ah, fulano de tal só posta textão no Facebook. Qual é o problema do textão no Facebook? Ninguém lê. As pessoas não estão mais com a capacidade de se concentrar durante 5, 10 minutos em uma leitura. E isso tem invadido o universo religioso evangélico. Eu tenho visto se multiplicarem devocionários, livros de devocional, com o seguinte slogan: 1 minuto com Deus, café com Deus e coisas bem breves com Deus. Ou seja, Deus tem no máximo 60 segundos da atenção de um cristão da era digital. E isso afeta o modo como lemos a Bíblia. O pastor Tripp Lee, ele é um pastor mais jovem da era digital, ele também é artista e hip hop, ele disse o seguinte: quanto mais tempo passo lendo tweets de 10 segundos ou navegando online em artigos aleatórios, mais isso afeta a minha atenção e enfraquece a minha capacidade de ler as Escrituras por longas horas. Então, resumindo, esse tem sido o nosso fracasso na era digital. Nós temos uma tendência à distração, somos pecadores carnais, temos uma feira digital de guloseimas atraentes, e isso acaba então nos distraindo e nos tornando incapazes de ler as Escrituras. Você diz: ah, mas que mal há nisso? É a tendência do mundo atual, é a tendência da era digital. Estamos embarcados nessa. Eu digo para você, o prejuízo é enorme. Eu digo para você, a qualidade da sua experiência com Deus fica debilitada. A tendência é que nós nos tornemos analfabetos de Deus, desconhecedores de Deus, da vontade de Deus. E Deus vai se tornando um estranho, as nossas afeições espirituais vão definhando, a nossa alegria pelas verdades teológicas, as verdades de Deus, não se desenvolve. Os nossos padrões morais começam a decair e nós então tentamos preencher o vazio de Deus através de quê? De mais conteúdo digital, compras, games, redes sociais e etc. Isso é um ciclo vicioso. O prazer nas futilidades do celular age como um câncer na nossa alma, roubando o nosso prazer em Deus. Estamos perdendo a capacidade de prestar atenção e desfrutar daquele Criador dos céus e da terra que exige 100% da nossa atenção. Tem solução para isso? Tem. A própria Bíblia apresenta. Eu quero ler com você, para você, Provérbios capítulo 2, 9 versículos. Esse texto apresenta o contraste necessário que confronta esses hábitos fúteis do smartphone. Provérbios nos apresenta a busca dedicada, perseverante e prolongada pelo conhecimento de Deus. O versículo 1 diz assim, Provérbios 2:1: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus.
pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Salomão é o autor dessa passagem e ele nos leva não para uma olhada superficial no celular. Ele nos leva para o túnel de uma mina, para fazermos uma escavação, um trabalho duro e demorado que vai nos conduzir a uma descoberta que realmente é valiosa. Todos os vídeos que você viu nas redes sociais essa semana caíram no esquecimento, não servem para nada. Mas mergulhar nas Escrituras a longo prazo, com dedicação diária, isso é um tesouro incomparável. Esses versículos estão organizados em 3 partes. Primeiro, Salomão apresenta uma disciplina, condições que nós temos que cumprir. Se fizermos o nosso trabalho, se nos dedicarmos, se formos comprometidos com a Bíblia. Essa dedicação leva a uma descoberta, é a segunda parte. Então você vai achar o tesouro do conhecimento de Deus. E essa descoberta maravilhosa do tesouro traz promessas, benefícios maravilhosos para a nossa vida. São essas 3 partes do texto que eu quero gastar um tempinho com você para entender agora. A disciplina, a descoberta e as promessas. A disciplina eu chamo de absorver a palavra escrita de Deus. No versículo 1, Salomão disse assim: você precisa aceitar as palavras de Deus. Aceitar aqui significa pegar, buscar, segurar. E no hebraico essa palavra é usada para o casamento. Aceitar é agarrar-se a alguém. Você já viu a expressão de uma pessoa que gosta muito de um carro antigo? Então ela compra esse carro e vai gastar todo o dinheiro que tem para ficar com esse carro o resto da vida. As pessoas dizem assim: fulano de tal se casou com o carro. É o xodó. Vai ficar com ele a longo prazo e vai arcar com o custo disso. Essa ideia, nós temos que nos casar com a Bíblia. Pegá-la e pegá-la para sempre. E também diz assim: guardar no coração os meus mandamentos, que significa esconder, armazenar um tesouro. O que a Bíblia está dizendo para nós? Recebemos as palavras de Deus, absorvendo regularmente, permitindo que elas se alojem, sejam guardadas no coração, na mente. Como que nós fazemos isso? Lendo as Escrituras com profundidade, relendo as Escrituras, refletindo sobre ela, memorizando seus trechos principais, estudando-a, ouvindo pregações, ouvindo ensino, participando de discipulados baseados na Bíblia e aplicando esse ensino à nossa vida, às nossas circunstâncias, aos nossos desafios, provações e tentações. Esse processo de absorver a palavra envolve um desejo interior profundo, em primeiro lugar. Por isso, no versículo 2, Salomão disse: você precisa dar ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Isso significa ter um ouvido atento ao que Deus fala, cultivar um coração aberto para Ele, confrontando a nossa tendência atual, egoísta, para aquilo que é superficial, para aquilo que é bonitinho, engraçadinho. Temos que permanecer intimamente conectados a Deus, dirigindo nossa atenção àquilo que Ele diz na Sua palavra. Então é uma busca de absorver a palavra com um desejo interior. Agora, isso envolve também a oração perseverante acompanhando o processo. Por isso que no versículo 3, Salomão diz assim: se você clamar e gritar bem alto, clamar por entendimento e gritar alto, então temos que aliar a nossa busca pessoal de conhecer as Escrituras com a dependência de Deus em oração, para que de fato obtenhamos o conhecimento. A Bíblia não é um livro para você estudar e compreender e praticar por conta própria. A Bíblia requer de nós a ajuda sobrenatural do Espírito Santo. E como que obtemos essa ajuda? Através da oração constante, incessante. Essa que é uma disciplina com a qual tantos de nós lutamos, não é verdade? Nas suas orações, inclua esse motivo.
nos assuntos que você trata com Deus, trate esse motivo também. Peça a Deus entendimento bíblico amplo. Peça a Deus ajuda para entender também ensinos em situações específicas da sua vida, preocupações que você tenha. Peça a Deus respostas bíblicas, conflitos que você vive, problemas, decisões a tomar. Peça, clame, grite por discernimento a Deus enquanto você lê a palavra e pede que Deus ajude você a cumpri-la. Na maioria das vezes, qual é a nossa motivação para orar e qual é o conteúdo das nossas orações? A maioria das vezes são as circunstâncias difíceis. Nós oramos porque alguém está com coronavírus. Oramos porque estamos desempregados. Oramos porque aconteceu algum acidente. Mas, antes e acima de tudo, a oração é para que nós busquemos modificar a nós mesmos por meio da palavra. A oração serve para que nós busquemos de Deus obter na Bíblia a perspectiva dele, os valores dele, as atitudes dele, os desejos dele, para que nós pensemos, falemos, venhamos a agir do jeito de Deus, do jeito da Bíblia, sejam as nossas circunstâncias boas ou ruins. Absorver a palavra, então, com 3 aspectos. Primeiro, com desejo interior. Segundo, com intercessão constante. Em terceiro lugar, com uma constância que é diária. Versículo 4 diz assim: se você procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Isso nos remete e diz respeito ao trabalho constante e dedicado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém fica rico da noite para o dia? Raramente. A não ser os raríssimos sortudos que conseguem ganhar na loteria ou herdam alguma coisa de algum milionário, a maioria esmagadora de nós não consegue ficar rico da noite para o dia. Assim é a riqueza espiritual do conhecimento da palavra. Você não obtém da noite para o dia. Como diz aqui o versículo 4, você obtém isso como se obtém prata, procurando, se esforçando, se dedicando para achar o tesouro. Explorar a palavra, adquirir o entendimento, a mentalidade divina, é algo que se faz como nós fazemos a busca pela riqueza. Busca fervorosa, diligente, esforçada. E sabe, esse versículo nos diz que o nosso desejo pela sabedoria bíblica não pode ser menor que o nosso desejo por riqueza. É impressionante como muitos de nós que trabalham, têm os seus empregos, naturalmente se esforçam 10, 12 horas por dia, às vezes, para receber um salário e hora extra no final do mês. Mas não queremos dedicar 30 minutos, 1 hora, para ouvir uma pregação, participar de um grupo de estudo bíblico e discipulado. Se o nosso desejo por conhecer a palavra de Deus fosse compatível ao nosso desejo por dinheiro, as nossas escolas bíblicas seriam lotadas, os nossos cultos de ensino da palavra de Deus seriam lotados e nós leríamos a Bíblia em nossas casas por muito mais tempo. Como começa isso? Começa com a decisão. Qual decisão? De fazer do tesouro da Bíblia a sua prioridade. Você vai valorizar cada vez mais aquilo que você tiver o hábito de buscar. Assim como uma pessoa que trabalha e costuma trabalhar, adquire o hábito de trabalhar e obter o salário, assim também, quando você decide valorizar as Escrituras e começa a priorizar, o seu prazer nela vai se desenvolver. Citando brevemente a recompensa que Salomão destaca, a recompensa é: você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Em outras palavras, você vai achar o tesouro, você vai conquistar o tesouro. O tesouro é entender as coisas de Deus. Você se tornará alguém que teme o Senhor, que tem uma vida de reverência para com Deus em tudo, uma pessoa que leva Deus a sério em tudo, que tem uma profunda admiração e respeito por Ele, e isso vai se tornar o prazer da sua alma, a coisa espetacular na sua vida. Você vai achar aquilo que você procura, o conhecimento de Deus e a vida com Deus. O que é mais nocivo no mundo? A ignorância da Bíblia. O que é mais benéfico no mundo? O conhecimento da Bíblia. Se você se esforçar, você vai achar. E aí o que é que você vai ganhar? Benefícios extraordinários, incomparáveis.
Recentemente eu estava conversando, essas conversas de família, e surgiu o papo de que o TikTok está pagando para as pessoas assistirem vídeos e gastarem tempo vendo vídeos. Uau! Vou ficar assistindo vídeos do TikTok e ganhar os trocados? Sensacional! Eu fico pensando o contrário, eu vou gastar minutos, horas preciosas para encher minha mente com aquelas futilidades? Você não ganha, você só perde, você não tem benefício, você só tem prejuízo. Mas gastar tempo com a Bíblia é diferente. No versículo 6, Salomão diz assim: o Senhor dá a sabedoria. E isso é como uma consequência da busca. O Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e inteligência, e nada se compara a isso. Sabe o que Salomão está dizendo que você vai ganhar? Maturidade espiritual. Você sabe o que é maturidade espiritual? É aquilo que livra a gente de tantas coisas erradas e prejudiciais que nós fazemos na vida. Maturidade é prudência, é a sensatez que nos faz viver de um jeito que evita problemas, complicações. A sabedoria de Deus nos leva a um comportamento inteligente, maduro, bem pensado, nos leva a reações apropriadas aos desafios da vida, que livra a gente de consequências tão ruins. A vida fica mais leve, fluida, suave, vai moldando o nosso próprio ambiente em que vivemos e vai moldando o nosso próprio coração, e ele não fica tão caótico, pelo contrário, ele se torna produtivo. Nós ficamos do lado de Deus e contra a tolice, a desonestidade, a má conduta, e Deus vai nos apoiar, nos dando uma vida equilibrada. Quantos casais em pé de guerra, filhos sofrendo, porque simplesmente ignoram os ensinamentos das Escrituras no seu dia a dia. Quantas pessoas quebradas financeiramente, porque não se aprofundam no que a Bíblia fala sobre finanças. Quanta gente decepcionada nos relacionamentos de namoro. Quantas pessoas perdidas em compulsões e vícios, simplesmente porque não buscam a sabedoria de Deus. Só Deus oferece o tipo de vida equilibrada que você tanto necessita. O versículo 7 diz também que Deus reserva a sabedoria e Ele é o escudo para os que andam com integridade. Eu quero pegar essa palavra escudo e dizer para você que esse é outro benefício de estudar as Escrituras em profundidade. É um guarda-chuva invisível de proteção do Senhor. É um escudo mesmo de proteção do Senhor. Porque mesmo vivendo na palavra, vivendo de modo equilibrado, baseado nas Escrituras, ainda assim nós vamos sofrer. Esse mundo está em guerra, uma guerra espiritual, o mal atua contra nós. O próprio mundo está em oposição a Deus, é um campo de batalha. Nós sofremos dificuldades, ataques e somos feridos. Mas a sabedoria bíblica vai nos dar proteção espiritual nessa jornada. Vamos padecer os males da vida, mas não seremos derrotados por eles. Muitos males serão evitados, outros serão amenizados. Em todos eles, pela palavra, nós seremos fortalecidos, encontraremos sentido e veremos que Deus trabalha para o nosso bem. E, mais importante de tudo, no final nós sabemos que todos os males cessarão para sempre. Eles são temporários e nós vamos para a morada celestial. Então, entre o hoje e a eternidade, a nossa proteção, o nosso escudo nessa vida dura, que nos tira da vida superficial e nos faz permitir que desfrutemos de Deus, é o entendimento e a prática das Escrituras. É ela quem vai nos proteger e nos escoltar até chegarmos ao céu. Concluindo essa palavra, nós temos um problema: o desletramento pelo smartphone. Ele está disputando nossa atenção, nos tornando leitores apressados. E nós temos uma solução de Provérbios capítulo 2, nos tornarmos escavadores das Escrituras. O apelo é: retome a importância das Escrituras na sua vida. A interação com Deus, ela é essencialmente textual. A Bíblia escrita é o meio básico da comunicação de Deus comigo e com você. Por isso que os cristãos são o povo do livro. É porque pela Bíblia Deus reúne, alimenta, protege e guia o seu povo.
A própria vida da comunidade de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, gira em torno desse livro santo. E Deus nos capacitou com intelecto, com entendimento, com concentração, para assimilarmos o que Ele ensina nesse livro, para que nós absorvamos as coisas do alto. Esse é o chamado divino para mim e para você hoje, a suspender esse deslizar viciante das telas, das redes sociais, largar isso de lado e começarmos a escavarmos a mina de sabedoria eterna da Palavra de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o livro mais importante do mundo. Eu tenho algumas aplicações práticas. Primeira, como um livro antigo, longo, provavelmente chato, nós teremos dificuldade de ler a Bíblia. Por outro lado, são-nos oferecidos guloseimas virtuais pelo celular, nos induzindo a desistir da Bíblia e temos esses prazeres imediatos. Tome cuidado com isso. Apesar da Bíblia ser antiga e difícil, ela não perdeu o seu valor. Ela continua exigindo de nós o esforço para compreendê-la. E esse processo de ler, interpretar e aplicar a Bíblia, então, é um trabalho exigente. Mas quem disse que as coisas boas na vida acontecem de maneiras fáceis? Assim como tudo que é bom requer de nós esforço, assim também o entendimento de Deus requer o esforço de ler a palavra. A Bíblia chama você para se engajar em estudá-la a sua vida inteira. Ela não é para ser lida de uma vez só, de capa a capa, deixada de lado. Também não é para você folhear a Bíblia um pouquinho, 2, 3 minutos por dia. Não. Uma outra aplicação importante é que esta prática de sermos escavadores da Bíblia está totalmente fora de moda dentro da igreja cristã. É contracultural. Esteja preparado. Hoje nós vivemos a era da igreja show, que busca e oferece experiências emocionais, experiências místicas. A igreja que gosta de testemunhos bonitos, impressionantes, contados com fundo musical melancólico. A igreja que gosta de frases bonitas no Instagram, faz frases positivas de autoajuda. Nesse contexto, a pregação bíblica, o ensino bíblico calmo e demorado, está fora de moda. As pessoas desprezam, não querem e, na verdade, até condenam o ensino sistemático da Bíblia. Tome cuidado com essa ênfase da cultura. Hoje, Deus não está te chamando para bater papo pelo WhatsApp. Um bate-papo curto, superficial, engraçadinho, cheio de emojis. Não. Deus te chama para você abrir a Bíblia, a palavra dele, com calma. Gastar tempo, neurônios, ler, estudar, ouvir, orar. E aí suas melhores experiências com Deus serão aquelas obtidas através desse livro. Não serão experiências de milagres, de manifestações emocionais, de sonhos e visões. Não. Serão as experiências partindo das próprias Escrituras. Qualquer outra atividade, qualquer outra atitude com a Bíblia que seja menor do que o compromisso diário para a vida toda, descaracteriza a Bíblia do seu propósito e vai afetar toda a nossa fé. Vai enfraquecer nossa crença em Deus, nossa alegria espiritual, nosso trabalho no reino, a nossa vida santa. Não seremos transformados à imagem de Cristo, não cresceremos junto com a nossa igreja. Então o apelo é: escave a sua Bíblia, absorva o seu ensino, tendo desejo interior, intercedendo e buscando a ajuda de Deus constantemente. Deus diz que você vai achar os tesouros de uma vida madura, equilibrada e de uma proteção que vai acompanhar você até o dia que o Senhor o levar para a glória celestial. Vamos orar juntos, encerrando esse tempo. Agradeço ao Senhor, Deus, pela sua palavra, que nos guia, que nos fortalece, que nos instrui e nos protege. Senhor, nós nos arrependemos por sermos superficiais e tão presos a coisas fúteis nessa era do celular. Dá-nos força e disposição para abandonar essas guloseimas digitais e dê-nos empenho, esforço e compromisso de ler com calma a sua palavra, compreender o Senhor, o seu ensino, o seu caminho para nós, para que desfrutemos da vida plena que o Senhor nos ofereceu. Abençoe tua igreja, para que ela se volte para o estudo da sua palavra. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.